Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é sobre modelagem. Eu vou ensinar como fazer o molde de um vestido tubinho com um recorte vertical que vem assim do decote. Vocês podem fazer qualquer tamanho, porque eu vou explicar todas as medidas, mas a gente vai precisar de uma base de blusa frente e costas nesse tamanho que vocês escolherem desenvolver. Se por acaso vocês não têm uma base de blusa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o e-book de bases femininas. Lá tem o passo a passo para vocês construírem a base em qualquer tamanho. Mas fiquem à vontade para usar a base que vocês quiserem. O ideal é que ela tenha uma pence na cintura e uma pence no busto para vocês acompanharem junto comigo, mas ela pode ser construída com a metodologia que vocês preferirem. Outra coisa, eu vou mostrar a construção desse molde em miniatura para caber aqui na tela do vídeo, mas vocês vão fazer no tamanho normal e todas as medidas que eu passar são para o tamanho normal. Eu também vou deixar na descrição alguns links de outros vídeos para complementar esse assunto. Então, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vejam o que eu coloquei lá como conteúdo auxiliar. Então, é isso. Todos os recadinhos dados, vamos começar. Como eu comentei, esse vestido vai ter um recorte vertical que começa aqui no meio do decote. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser transferir a pence do busto para o meio do decote, porque essa pence não vai existir. Eu preciso solucionar ela, não posso simplesmente vir aqui e riscar. Então eu vou transferir essa pence aqui para o meio do decote. Existem duas formas de eu fazer isso, eu vou mostrar para vocês as duas. Mas já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O nome do vídeo é transferência de pences. Nesse primeiro eu vou mostrar como fazer a transferência de pences recortando. Então eu vou vir aqui, vou marcar o meio do decote, pode marcar no olhômetro mesmo. E aí eu vou ligar com uma reta com esse ponto aqui, que é o ápice da pence da cintura. Esse ponto se chama ponto do busto, é exatamente onde fica o bico do seio. Então eu venho e ligo com uma reta. A pence do busto eu também vou ligar com esse ponto do busto. Então vem aqui e traço uma reta para ligar todo mundo bem aqui no meio. E aí eu vou recortar essa pence e esse desenho que eu fiz aonde vai ser o recorte. A pence tanto faz qual lado eu vou cortar, é indiferente. Eu vou cortar o de baixo, mas tanto faz. E aí eu vou recortar até chegar aqui no ponto do busto. Nesse outro eu vou recortar de cima para baixo. Aqui. Tomem cuidado para não soltar, os dois lados vão ficar presos aqui pelo meio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar a pence, Eu venho aqui e fecho. E o volume dela abriu aqui no decote, formando o recorte. Eu vou ter centro e lateral da peça. Então, fazendo de novo. Eu só preciso fechar aqui a minha pence e aí eu transferi a pence que estava aqui no busto para o meio do decote. Esse é o jeito mais simples e mais intuitivo, mas a gente pode fazer também girando a base, pelo que a gente chama de método pivô. Então eu vou pegar aqui, uma basezinha, essa aqui eu vou fazer a transferência de pences pelo método pivô. Então como é que vai funcionar? Vai ser a mesma coisa, o mesmo processo, só que eu não vou precisar recortar. Então o que eu vou fazer? Vou colocar a minha base aqui. Vou marcar o meio do decote na base, então vem aqui, marca o meio do decote na base, e aí eu vou começar riscando desse ponto em direção à pence que eu não vou mexer, que é essa pence da cintura. Marco a pence da cintura e continuo riscando. Eu vou riscar até eu chegar no primeiro lado da pence, Cheguei no primeiro lado da pence aqui, eu vou marcar e vou parar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha caneta ou lápis, o que vocês estiverem trabalhando, aqui no ponto do busto e eu vou girar o molde com a intenção de fechar esse ponto com esse, Encosto esse ponto com esse para fechar a pence. Vou fazer aqui de novo. Risquei todo o centro, cintura, a pence da cintura, até chegar no primeiro ladinho aqui da pence. Coloco o lápis aqui no meio
e gira com a intenção de fechar a pence, ó. Aqui. E aí eu vou terminar de riscar o que faltou. Aqui, aqui, aqui e vou parar exatamente aonde eu comecei. E aí eu vou parar exatamente aqui, que foi onde eu comecei. E aí eu vou ligar com uma reta. Também com o ponto do busto, ó. Foi exatamente o que eu fiz recortando, só que eu fiz agora girando. Eu acho esse jeito mais fácil, porque eu não gosto muito de recortar, mas o resultado é o mesmo, independente do jeito que vocês fizerem. Eu vou marcar aqui como sendo o centro da frente, pra gente não se esquecer. Agora que eu transferi a pence, eu vou começar a fazer o molde do vestido propriamente dito. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser alongar o corpo. Então eu vou encostar o meu esquadro aqui na linha da cintura, olha ele aqui, e vou descer a medida da altura do quadril, que é a medida que a gente tem da cintura até a parte mais cheia do bumbum. Então eu venho e marco a altura do quadril. Desse ponto eu vou esquadrar para o lado e vou marcar 1/4 da medida do quadril. Então, vocês vão pegar a medida do quadril, do contorno do quadril, dividir por 4 e colocar aqui, esquadrando. Então, encosta o esquadro aqui, bem no centro, tá vendo? E aí, eu vou abrir para o lado, colocando 1/4 da medida do quadril. E aí, depois eu vou ligar este ponto com este, usando a curva de alfaiate para desenhar a lateral aqui, a curva do quadril. Essa curva é uma curva bem suave. Isso que eu fiz foi alongar o corpo. Eu preciso também pegar essa minha pence e meio que virar ela de cabeça para baixo. É como se eu espelhasse ela, porque ela não pode acabar aqui do nada. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, marco a metade dela e aí eu vou esquadrar para baixo. Encosta aqui na linha da cintura e esquadra para baixo à medida que vocês quiserem. Eu gosto de colocar, esse meu tamanho aqui é uma miniatura do tamanho 40, então eu gosto de colocar 12 centímetros. Mas, em geral, o que eu faço é colocar o ápice da pence, ou seja, esse ponto aqui, 8 centímetros acima da linha do quadril. Eu acho que funciona muito bem, vocês podem usar essa medida. E aí o meu corpo alongado tá pronto. Inclusive, sempre que vocês começarem a fazer blusa ou outros modelos de vestido, vocês vão primeiro fazer isso, que é alongar o corpo. Agora eu vou marcar o comprimento do vestido. Então, daqui para baixo, eu vou marcar o comprimento que eu quero da cintura para baixo. Eu vou estender ele aqui. Vou fazer o meu como se ele tivesse 40 centímetros de comprimento. Aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou esquadrar aqui para o lado a medida de 1/4 do meu quadril, porque é um vestido tubinho. Então vem aqui, ó, encosta o esquadro e aí eu vou abrir para o lado. Tudo tem que ser no esquadro. Tudo, 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 tá? E aí eu vou fechar esses dois pontos aqui com uma reta. Já dá pra ver a estrutura do vestido tubinho, né? Como ele vai ter lateral e centro, eu vou descer aqui o ápice da pence da cintura até a barra para separar centro e lateral. Vou fazer isso também aqui, ó, no esquadro. Encosta o esquadro aqui nessa linha que é a linha do quadril e encosto ali no ápice da pence. E aí depois é só descer reto para fazer o recorte até a barra. Aqui. Então eu já tenho o centro do vestido e a lateral do vestido. Depois disso, eu preciso adicionar folga nesse vestido, a folga de vestibilidade, que é para ele ficar mais confortável na hora de vestir. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre folga de vestibilidade, aconselho que vocês deem uma olhadinha. Eu vou colocar meio centímetro de folga em toda a lateral do vestido. Lembrando que a folga é só na lateral, não coloco folga na cava, não coloco folga no ombro, não coloco folga em nenhum outro lugar.
só na lateral. Então, eu venho e marco aqui a minha folga de meio centímetro. Vou fazer em tudo, ó, toda a lateral. Onde é curva, a folga é em curva, e onde é reta, a folga é em reta. Aqui eu tenho a estrutura do tubinho pronta. Se eu quiser, eu posso também mexer no decote e na cava para alterar o modelo, fazer um decote mais aberto. Como não tem manga, eu posso entrar um pouquinho na cava. Vou fazer essas alterações para vocês verem como é que funciona. Vou começar primeiro mexendo na cava. Eu só posso mexer na cava porque essa peça não tem manga. Se ela tivesse manga, a cava não se movimenta, deixa ela paradinha. Como a minha aqui não vai ter manga, eu vou entrar 2 centímetros. Então, eu vou entrar aqui do ladinho e usando a curva francesa, eu vou redesenhar aqui a cava. Vou encontrar uma posição da régua que funcione para eu tirar a medida. Aqui. Então, essa parte aqui não vai existir, ela vai cair fora. Notem que eu desci a cava mais reta, eu não fiz o mesmo desenho que ela tá aqui, porque senão podia ficar muito cavada. Então, na frente eu gosto de descer mais reta quando eu faço alteração na cava. Eu também vou mexer aqui no decote. Eu vou abrir um pouquinho e vou descer um pouquinho. Vocês podem abrir à medida que vocês quiserem, sempre fica a gosto do freguês. Eu vou abrir aqui no pescoço 3 centímetros e aqui eu vou descer 4 centímetros. Fazer ele recatado, fechadinho, tá vendo? E aí eu vou redesenhar o decote. Mas como é que eu vou redesenhar o decote se eu tenho a pence aqui no meio do caminho? Então eu vou dobrar a pence, pegar um dos lados dela aqui, ó. E aí, com a pence fechada, eu vou redesenhar o decote. Lembrem de fazer um decote bem redondinho. Aqui. Tudo que tá aqui vai deixar de existir, porque eu mexi no decote. Então, essa parte ali não existe. E aí, a estrutura do meu vestido tubinho tá pronta. Deixa eu marcar com cores diferentes para vocês visualizarem. Então, eu vou ter aqui o centro da frente. Vou marcar esse lado aqui, ó, da pence. Esse outro. Aqui. E o decote. Essa parte que eu acabei de marcar é o centro da frente. Vou marcar agora a lateral da frente. Vou marcar com outra cor. Cavo. Marco na folga. Aqui o recorte, como faz parte dos dois lados, eu vou marcar aqui com outra cor do ladinho. A pence. E aqui o decote. Então, essa parte que eu fiz em rosa é a lateral da frente. Não se esqueçam de marcar as linhas de fio, tá? Posso esquadrar aqui, ó, na cintura, encosta o esquadro aqui na linha da cintura, sobe e estende até embaixo, ó. Aqui. Faço a mesma coisa na lateral. Encosta o esquadro aqui na linha da cintura, ó. Subo e estendo até embaixo. Lembra que a linha de fio tem que ser sempre fora do molde. E aí, a parte da frente tá pronta. Agora que o vestido tubinho tá desenhado, eu vou separar as partes no papel manteiga para adicionar margens de costura. Então, eu vou colocar o papel manteiga aqui e eu vou separar primeiro o centro, depois a lateral, porque as duas partes vão ser costuradas juntas.
Então, eu venho aqui, copio o que é o centro. Não se esqueçam de marcar também a linha de fio. Eu vou marcar aqui como sendo o centro da frente, para não me esquecer. Então, essa parte aqui vai ser o centro da frente e, inclusive, essa parte eu vou cortar na dobra. Agora, eu vou separar a lateral. Vou caminhar o papel aqui para o lado, porque eu preciso adicionar a margem de costura aqui. E aí, vou copiar a lateral da frente, que eu tinha marcado em cor de rosa. E aí eu tenho centro da frente e lateral da frente. O centro da frente eu vou cortar uma vez e a lateral eu vou cortar 2 vezes. Não se esqueçam de colocar margem de costura em todas as partes que a gente vai costurar. Decote, recorte, na bainha vocês adicionem 2, 3 centímetros, à medida que vocês quiserem. Na lateral eu vou colocar a margem de costura no decote, no ombro, na cava, na lateral, no recorte e adicionar medida de bainha. Vamos agora fazer as costas. As costas, vocês vão notar que é muito mais simples do que a frente de fazer. Eu vou começar riscando a minha base das costas em um outro papel. Como eu não tenho pence do busto nas costas, eu não preciso pensar em transferência de pences, eu posso começar só riscando, contornando a base. Marquem a pence da cintura. E aí a gente vai seguir a mesma ordem do que a gente fez na frente. A primeira coisa que a gente fez na frente foi marcar o recorte vindo aqui do decote. Não é obrigatório que as costas tenham o mesmo recorte da frente, mas eu vou fazer igual. Então vai ser assim, eu vou marcar o meio do decote das costas e vou ligar com uma reta a esse ponto que é o ápice da pence. Então vem aqui, ó, e liga com uma reta, que aí eu vou estar desenhando o mesmo recorte da frente, sem precisar fazer transferência de pences. Depois disso, o que a gente fez na frente foi alongar o corpo, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encostar o meu esquadro aqui na linha da cintura, ó, encosta o esquadro aqui, e eu vou descer a medida da altura do quadril, que é a medida que eu tenho da cintura até a parte mais cheia do bumbum, que vocês vão medir pela lateral do corpo. Então, vem aqui e desce a medida da altura do quadril. Depois, vocês vão encostar o esquadro aqui e abrir para o lado a medida de 1/4 do quadril. Então, vem aqui, encosta o esquadro e abre 1/4 do quadril. E aí é só ligar a lateral aqui com a curva de alfaiate para desenhar essa curva do quadril. A estrutura do corpo alongado está quase pronta, só falta eu pegar a minha pence da cintura e virar ela de cabeça para baixo. Vem aqui com a régua, marca o meio dela e esquadra ela para baixo. Exatamente o que a gente fez na frente, ó. Vem aqui e desce. A medida que eu usei para essa daqui foi 12, que é para o tamanho 40, mas lembrem, o ponto final dela acaba 8 centímetros acima da linha do quadril. Isso é uma sugestão, tá? Não é para escrever na pedra. E aí fecha a pence. Pronto. Corpo alongado tá feito. Agora eu vou marcar o comprimento total do vestido da cintura para baixo. Então eu venho, alongo da cintura para baixo a mesma medida que eu alonguei na frente. E aí eu esquadro aqui embaixo na barra a medida de 1/4 do quadril, porque o vestido é tubinho, então ele é reto.
1/4 do quadril. E aí eu ligo este ponto com este com uma reta. Eu vou descer do ápice da pence aqui da cintura para baixo uma reta, porque assim como a frente eu quero ter o centro e a lateral separados. Então eu vou encostar o esquadro aqui na linha do quadril, essa linha aqui é a linha do quadril. Vou subir e vou estender essa minha reta até embaixo. Lembrem que tudo tem que ser no esquadro. Eu sei que eu sempre bato nessa tecla, mas é porque isso é realmente muito importante. E aí agora eu vou adicionar folga em toda a lateral. E a folga tem que ser a mesma folga que eu adicionei na frente, que no caso do vestido tubinho, nesse aqui que eu estou fazendo, foi meio centímetro. Estrutura do vestido tubinho pronta. Agora eu vou mexer na cava e no decote do mesmo jeito que eu mexi na frente, para permanecer igual. Então, na cava das costas, eu vou entrar a mesma medida que eu entrei na cava da frente. Então, vem aqui, coloca, e aí eu redesenho a minha cava. A cava das costas, vocês podem ser mais ousados, não precisa descer tão reto, vocês podem entrar um pouco, porque as costas não tem perigo de nada aparecer. Na frente pode aparecer o sutiã e tal, então nas costas vocês podem entrar mais. Inclusive existe um decote que se chama nadador, que a gente entra bastante aqui na cava, né? Principalmente em roupa esportiva. Então vocês podem fazer como vocês quiserem a cava aqui das costas. No decote, eu vou abrir a mesma medida que eu abri na frente, mas eu não preciso necessariamente descer a mesma medida. Vocês podem descer medidas diferentes. A medida do ombro aqui precisa ser igual para frente e para as costas, para o molde se encaixar. Então eu venho, coloco a mesma medida e aqui eu vou descer a metade do que eu desci na frente. É só uma sugestão, tá, gente? Vocês podem realmente descer quanto vocês quiserem. E aí eu vou redesenhar o decote. Ah, deixa eu falar para vocês uma coisa importante sobre o decote. É legal que vocês encostem o esquadro aqui no centro e desenhem esse primeiro centímetro assim, reto, para não ter risco do decote formar um bico. Então, ó, só esse primeiro pedacinho é esquadrado. Que aí depois eu ligo aqui a parte da curva e não corre o risco de o meu decote formar um bico. Esta parte aqui vai deixar de existir, vai cair fora. E aí eu tenho centro das costas e lateral das costas. Vou marcar aqui como sendo o centro das costas. Tô pensando que esse vestido tubinho vai ter um zíper invisível aqui nas costas, então nessa parte não vai ser na dobra, eu vou colocar margens de costura. Não se esqueçam de marcar as linhas de fio. Encosta o esquadro aqui na linha da cintura, ou pode ser na linha do quadril também, não tem problema, tem que ser numa linha reta. E esquadra. Estende, porque essa reta tem que ser fora do molde. Aqui, ó, encosta na linha da cintura, sobe e estende até embaixo. Aqui. Vou marcar com cores diferentes para ficar mais claro. Vou marcar primeiro o centro das costas. Então, vem aqui. Essa parte é o centro das costas, que eu vou cortar 2 vezes no tecido. Agora eu vou marcar a lateral das costas. Ombro, cava, lateral, barra. Aqui eu vou colocar do ladinho uma cor diferente. Pence. O recorte aqui também vai ser igual para as 2 cores. E decote. Notem que a pence vai ser costurada quando eu costurar este lado com esse.
o volume da pence vai desaparecer e ela vai acinturar o vestido. Aqui do lado, se formar um bico muito grande, geralmente quando a gente tem um quadril maior, vocês podem suavizar essa curva, ó. Vem aqui na lateral e suaviza a curva. Eu posso fazer isso na frente também. Aqui, ó. Vem aqui com a curva francesa e dá uma suavizada aqui na região da cintura. Só se vocês acharem que tem necessidade, tá? E aí agora eu vou passar para o papel manteiga para colocar margens de costura. Agora eu vou passar as costas para o papel manteiga para adicionar margens de costura. Não se esqueçam que vocês precisam primeiro passar uma parte, que é essa parte aqui que está em verde, e depois a parte que está em rosa, porque a gente precisa adicionar margens de costura bem aqui no meio do recorte. Então não adianta eu copiar tudo e depois adicionar margem de costura. Eu tenho que separar cada uma das partes e adicionar a margem. Então eu vou colocar aqui e aí vou copiar as partes. Não esquece de marcar a linha de fio. Vou marcar aqui como sendo o centro das costas, CC, centro costas. Agora eu arrasto o papel para o lado e vou copiar a lateral das costas. Também vou marcar a linha de fio aqui. O centro das costas eu vou cortar 2 vezes e a lateral das costas eu vou cortar 2 vezes também. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse vestido com forro. O molde é igual, é só fazer o forro um pouquinho mais curto. Quem não quiser fazer com forro, pode fazer uma limpeza ou revel no decote e nas cavas. E só esclarecendo que limpeza e revel são a mesma coisa, eles servem como um acabamento. Eu vou mostrar como desenhar o molde desse revel no decote para vocês entenderem o processo, e aí se vocês quiserem fazer nas cavas, é só repetir o passo a passo. Desenhar o revel é super fácil, vocês só precisam desenhar como se fosse uma tira acompanhando o desenho do decote. Então vocês vão pegar aqui o molde de vocês, eu peguei o da frente, e vão marcar a largura que vocês vão querer o revel. Eu vou fazer o meu revel com 3 centímetros, entre 3 e 4 centímetros é uma boa medida. E aí eu vou marcando, ó, do decote que eu redesenhei para dentro, sempre a mesma medida, sempre os 3 centímetros. Então vem e marca, ó, 3, 3, 3, 3. Aqui também na parte da outra cor, em tudo. E aí eu vou desenhar. Venho aqui com a curva francesa, ó, e faço o mesmo desenho do decote. Então aqui e aqui do lado. O revel nada mais é do que essa tira que eu desenhei. Vou marcar ela aqui com uma outra cor. Vou marcar com um amarelinho. Notem que aqui onde tem a minha pence, eu não marquei nada. Agora eu vou copiar esse revel em um outro papel. Então, ó, vou colocar ele aqui em cima e vou copiar. As duas partes que estão separadas pelo volume da pence. Essa parte de cá é o centro da frente, então eu vou marcar CF, centro-frente. Tá vendo como ficou as duas partes do meu revel? Acontece que o revel nunca é assim em partes, ele é inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse lado e colar com esse outro. Então vai ser assim, ó. Eu vou recortar esse lado, tanto faz se eu vou recortar esse lado ou se eu vou recortar esse, tá? É indiferente. Então, eu vou recortar esse lado e vou
colar com esse outro. Aqui no meu ficou uma diferençazinha, não tem problema, depois eu acerto com a curva francesa. Então eu venho, vou dar um pinguinho de cola. E aí eu vou colar aqui as duas partes. Eu vou acertar elas aqui pelo decote. Se sobrou aqui um pouquinho, eu ajeito depois com a curva francesa. Vou tirar esse pedacinho. E aí eu tenho o revel. Depois eu vou colocar a margem de costura aqui no decote, nessa parte que é referente ao ombro. E aqui embaixo, se vocês forem fazer um acabamento com overlock, não precisa colocar margem, mas se vocês quiserem fazer um acabamento embutido, aí vocês têm que colocar 1 centímetro de margem. Ai, Débora, mas eu não queria fazer colando, tem outro jeito? Na verdade, tem. O outro jeito de vocês fazerem é assim, ó. Coloca aqui e vou copiar primeiro o revel desta parte. Vou copiar esse aqui. Então eu venho, ó. Coloco ele aqui. Copio. Vou marcar o centro da frente. Aqui, centro frente. E aí eu vou pegar esse pedaço aqui e eu vou arrastar para encostar do outro lado. Então, ó, eu vou como se eu copiasse esse pedaço e arrastasse para encostar aqui nessa parte e fazer ele inteiro. Então, ele estava aqui, eu arrastei ele para cá. E aí agora eu vou terminar de desenhar. Prontinho. Aí eu tenho aqui o revel. Ficou igual a esse, só que sem precisar recortar e colar. Nas costas é a mesma coisa. Vocês vão desenhar o revel para dentro do decote aqui que vocês desceram, que vocês abriram. A vantagem das costas é que eu não tenho essa parte aqui da pence, então eu não preciso recortar e colar nada. Eu só desenho com a mesma largura, copio num outro papel e adiciono as margens de costura. Não se esqueçam que tem que marcar a linha de fio também no revel. A linha de fio é sempre paralela ao centro. Então eu vou vir aqui e vou marcar aqui e aqui a mesma medida para poder desenhar uma paralela. Mesmo que sejam partes pequenas, tem que ter linha de fio em tudo. O revel é legal vocês cortarem uma vez na entretela também. Depois que vocês finalizarem o molde, separem todas as partes, como eu mostrei para vocês, marquem linhas de fio em tudo e adicionem as margens de costura em todas as partes que vão ser costuradas. Lembrando que a margem de costura padrão para o tecido plano é de 1 centímetro. Outra coisa que eu quero comentar é que para marcar a altura do decote, a gente mede desse buraquinho aqui que a gente tem no pescoço até a altura que a gente escolher, tendo sempre em mente que o decote da base é bem coladinho aqui no pescoço. Eu mostrei como desenhar o revel só no decote, mas como eu comentei, para fazer o revel da cava é o mesmo processo. Mas quem quiser também pode optar por um outro acabamento na cava, como um viés, por exemplo. Então é isso, queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários, que sempre que eu posso, eu dou um pulinho aqui para responder. Ah, e também vale sempre olhar os comentários, porque às vezes a dúvida de vocês eu já respondi para alguém que também teve essa dúvida, e aí vocês já agilizam a vida. Se esse conteúdo foi valioso, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para o YouTube avisar vocês sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por estarem comigo até aqui de novo e a gente se encontra no próximo vídeo.